Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Nós vamos conversar sobre um camarada chamado João Batista. Tá bom, queridos? Inclusive, queridos, quem veio anunciar o nascimento de João Batista, quem veio anunciar que Isabel, que era mãe de João Batista, ficaria grávida, foi ninguém mais, ninguém menos que o anjo Gabriel. A Bíblia nos conta que uma certa vez, Zacarias, que era um sacerdote, pai de João Batista, entrou no templo, né, digamos assim, né, no tabernáculo ali para oferecer o sacrifício, cumprir ali a sua função sacerdotal. E ali, queridos, a Bíblia nos diz que ele teve uma experiência com Deus. Ali Deus se revelou para ele, o anjo Gabriel apareceu para ele dizendo que a esposa dele ficaria grávida, e disse até o nome que seria posto na criança. Enfim, queridos, Isabel engravidou e teve um filho, esse homem de Deus aqui chamado João Batista, que nos deixa excelentes lições e ensinamentos. Eu quero dividir alguns com você. A gente vai falar assim bem pouquinho, não vou me estender não, a gente vai falar o suficiente para nós aprendermos alguma coisa e tentarmos, quem sabe, né, chegarmos perto desse camarada aqui chamado João Batista. Tá bom, queridos? Mateus capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Eles dizem assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu ver aqui, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém, queridos e queridas. Bom, amados, como eu já falei aqui para os queridos, né, João Batista realmente foi um homem diferenciado, até mesmo porque, como eu falei aqui para os amados, né, a forma como ele foi concebido, né, o anúncio da sua chegada pelo anjo Gabriel, enfim, que eles demonstrava ali, denotava que João Batista não seria um homem, vamos dizer assim, um homem comum, que seria um homem diferenciado, seria um homem que teria, digamos assim, uma missão especial dada por Deus, e não foi realmente de fato diferente. Tanto é que ele é chamado de um precursor de Jesus, né? Ou seja, o que é o precursor? É aquele que vem na frente, né, preparando ali o caminho. É como o arauto. O que é um arauto, pastor? O arauto, queridos, eram aqueles homens que entravam numa determinada cidade com trombones, com cornetas, né, anunciando que viria que o rei estava vindo. Né? Esses eram os arautos, que iam à frente anunciando a vinda do rei. Por isso que João é chamado também de arauto do rei, arauto do Senhor Jesus, né? Porque ele que preparou o caminho, foi ele que chegou anunciando a vinda de Jesus, a chegada do rei Jesus. Tá bom, queridos? E aí, amados, aqui começando aqui na passagem que a gente separou para a gente conversar um pouquinho hoje, sem me alongar muito, no verso 1 que diz assim: naqueles dias, né, apareceu João Batista pregando no deserto. Queridos, eu gosto dessa expressão aqui, né? Porque quando fala que ele estava pregando, mas não pregando apenas, a Bíblia diz que ele estava pregando no deserto. A Bíblia foi bem clara, né, bem explícita em dizer que ele estava pregando no deserto. Ou seja, não foi suficiente para a Bíblia dizer apenas que ele estava pregando. Era necessário que a Bíblia deixasse bem claro que ele estava pregando no deserto. Ou seja, era necessário ficar claro o local aonde João Batista estava exercendo o seu ministério, que era nada mais, nada menos do que no deserto. E como a gente já sabe, já falamos aqui inúmeras vezes, deserto é um lugar inóspito, deserto é um lugar nada agradável, né? Deserto, queridos, não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem, porque deserto é lugar de cansaço, deserto é lugar de prova, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de você ser levado ao teu limite, né? Haja vista que a temperatura no deserto, durante o dia acima de 40 graus, durante a noite abaixo de zero, ou seja, queridos, é um teste de resistência, até mesmo fisicamente falando, né, para o nosso organismo.
Enfim, deserto não é uma coisa muito legal, não é um lugar muito legal de você curtir, de você ficar ali, vou tirar uma aqui no deserto, passar uns 15 dias aqui. Não, deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Por quê, né? Porque deserto, como a gente falou aqui, não é um lugar muito maneiro. Agora, queridos, quando a gente traz para o lado espiritual, é a mesma coisa. Né? Quando passamos por um deserto espiritual, é isso aí, queridos. Muitas vezes passamos por um momento de solidão, às vezes passamos por um momento de cansaço, de desânimo, né? A impressão que temos é que não temos ninguém por perto, nada nem ninguém é por nós, né? Quando atravessamos desertos, a impressão que a gente tem, uma expressão que as pessoas gostam de usar, né? A impressão que temos é que está tudo dando errado, como se o universo estivesse conspirando contra nós, não é assim, amados? Isso é deserto. Agora, queridos, aqui a Bíblia diz que João Batista estava pregando no deserto. Obviamente que aqui é deserto literal, mas eu quero trazer essa palavra para o lado espiritual. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que mesmo no deserto, João seguia fazendo a obra. Mesmo no deserto, João seguia pregando a palavra. Mesmo no deserto, João seguia com o seu ministério, cumprindo a missão que Deus havia lhe confiado. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que lamentavelmente nós muitas vezes não fazemos assim. Nós até somos bons pregadores, nós até somos bons ministros de Deus, nós até somos bons discípulos, nós até somos bons servos, mas desde que esteja tudo bem, desde que o vento esteja soprando a meu favor, desde que as coisas estejam dando certo, não é verdade, queridos? Mas quando alguma coisa não sai muito bem como a gente queria, quando as coisas não acontecem exatamente como a gente esperava, quando de vez em quando nos deparamos com determinados desertos, com determinadas adversidades, com determinadas tempestades, aí, queridos, lamentavelmente, nós muitas vezes não seguimos fazendo a obra, paramos, desistimos, desanimamos, ou até alguns por rebeldia mesmo, não, eu vou pregar para quê? Vou falar de Jesus para quê? Não está adiantando nada, pelo contrário. Vou orar para quê? Quanto mais eu oro, parece que a coisa piora. Não está adiantando nada, com oração, sem oração. Tá... Então vou parar de orar, vou parar de ir à igreja, vou largar esse evangelho. Não é assim, queridos? Muitas vezes eu e você fazemos isso, né? Nós, quando vem o deserto, a nossa tendência é pararmos, a nossa tendência é desanimarmos, a nossa tendência é até pensar em desistirmos, né? A Bíblia fala que João, meu amado, ele seguia pregando no deserto. Você está conseguindo compreender? O que Deus está falando comigo e com você? Se você está enfrentando o deserto, não é para desanimar, não. Se você está enfrentando o deserto, não é para abandonar o teu ministério, não é para largar a tua missão, não é para fugir do teu chamado, nada disso. É para você continuar em frente, meu amado, é para você seguir em frente. Está no deserto, siga em frente. Pregou, estava pregando enquanto estava no oásis, continua pregando no deserto. Estava fazendo a obra no oásis, continua fazendo a obra no deserto. Estava ganhando almas no oásis, continua ganhando almas agora no deserto. É assim que funciona. Você está conseguindo compreender? João pregava no deserto. O deserto não assustava João. O deserto não amedrontava João. Esse deserto não é para te matar, esse deserto não é para te fazer sofrer, esse deserto não é para que Deus lá veja você sofrendo, porque nós não servimos a um Deus sarcástico, que se diverte, que tem prazer com o sofrimento dos seus filhos. Não, nada disso, meu amado. Se você está enfrentando o deserto, eu posso dizer algo para você com propriedade: esse deserto é para treinar você, esse deserto é para te preparar para algo grande que está vindo aí, esse deserto é para aproximar você mais de Deus e não para afastar. Esse deserto é para que mesmo no deserto você continue fazendo a obra, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para a tua vida. Aleluia, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com alegria trazendo os seus feixes. Pode ser que você está no momento de choro, meu amado. Enquanto você está chorando, continue semeando. Aleluia. Com lágrimas nos olhos, continue semeando. No deserto, continue semeando. Na luta, no vento, na tempestade, continue semeando. Aleluia. Porque vai chegar o momento de você voltar com os seus feixes na mão, se alegrando, glorificando ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Isso que eu aprendo aqui com João. Vamos seguir, porque diz assim, verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queridos, que maravilha a mensagem de João Batista, queridos. Porque ele começa o verso 2, ele começa dizendo assim, ó. No verso 2 ele começa dizendo assim: arrependei-vos, aleluia. Ou seja, o que eu aprendo aqui, queridos? Que o principal tema, um dos principais temas, não, eu posso dizer que é o principal tema da mensagem.
de João Batista era o arrependimento. Você fala assim, pastor, mas o principal tema não era Jesus? Não, Jesus era o principal personagem da mensagem. Principal tema, arrependimento. E esse tem que ser de fato o principal tema. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para os amados, porque está uma coisa ligada à outra, né? O arrependimento está diretamente ligado a Jesus. Por quê, pastor? Porque, meu amado, sem arrependimento, ninguém vai ao céu. Sem arrependimento, ninguém vai a Jesus. Você está conseguindo compreender? Então, meu amado, a mensagem de João Batista tinha como tema arrependimento. E o que eu aprendo aqui, queridos? Que João era sensacional. Queridos, olha para mim, lembrando que a gente falou agora há pouco. Onde é que João pregava? No deserto. Amém, queridos? Então não era um lugar muito legal, nem de se pregar e nem de se parar para ouvi-lo. Amém? Porque o sol escaldante que castigava a cabecinha de João era o mesmo que castigava a cabecinha daqueles que o estavam ouvindo. Então não era um lugar muito confortável, digamos assim, para você ouvir a mensagem, né? Porém, a Bíblia diz que era lá que ele pregava. E além de ser um lugar como esse, né? Um lugar não muito aprazível, a mensagem de João também não era aquela mensagenzinha docinha, sabe? Como muitas vezes a gente vê que os nossos auditórios desejam, né? Não é uma mensagem para massagear o ego, não é uma mensagem só da vitória, uma mensagem só da bênção, uma mensagem só do triunfo, aleluia, não é assim? Não, queridos, mensagem dura de João, olha só, vocês precisam se arrepender, porque o reino do céu está chegando aí, está vindo aí. Arrependam-se, ainda digo mais para vocês, não vai demorar muito não, hein? Tem que se arrepender, se arrepende agora, porque o tempo está se cumprindo. Ou seja, era mais ou menos essa a mensagem de João. Uma mensagem dura, porém uma mensagem incisiva, uma mensagem verdadeira, uma mensagem comprometida com Deus e com a sua palavra. Mas hoje em dia, queridos, infelizmente, o que a gente vê? Pregadores preocupados em trazer mensagens, não que agradem o coração de Deus, mas que agradem o coração daqueles que os estão ouvindo. Pregadores preocupados, queridos, em trazer mensagens que venha a levantar o ânimo, levantar o ego e trazer a chamada mensagem de autoajuda. Querido, não tem que trazer mensagem de autoajuda, vou usar uma expressão que eu já vi alguém usando, você já deve ter ouvido, né? A Bíblia não é uma mensagem de autoajuda, a Bíblia é uma mensagem de ajuda do alto. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, os nossos pregadores muitas vezes estão preocupados com aquilo que... E fato é que às vezes a gente se preocupa assim, né? Quando Deus nos dá uma palavra mais dura, uma palavra mais incisiva, uma palavra mais direta, né? Nós ficamos um tanto quanto preocupados com aqueles que vão ouvi-la e muitas vezes esquecendo que quem garante é aquele que mandou falar. Se o auditório vai receber, se o auditório vai aceitar, se o auditório vai gostar ou não, queridos, me perdoe a expressão grosseira, já não é mais problema meu, já não é mais problema do pregador. É problema de Deus, fala com Deus, porque a mensagem é dele. A gente está apenas transmitindo a mensagem que ele nos mandou transmitir. Você está conseguindo compreender? Então é isso que eu aprendo aqui com João, queridos. João, amados, era um homem de Deus. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. João, ele tinha compromisso com a palavra. João tinha compromisso com Deus. João falava aquilo que Deus mandava ele falar. João não estava preocupado em falar uma mensagem que agradasse. João não estava preocupado em falar uma mensagem que atraísse multidões. João não estava preocupado em entregar uma mensagem que lhe rendesse muitos likes, muitas visualizações ou muitas curtidas. João não estava preocupado com nada disso. João estava preocupado em pregar a mensagem pura e genuína do Evangelho. Aleluia! Doa quem doer, agrade a quem tiver que agradar. Mas ele falava o que Deus lhe mandava falar. Que Deus possa levantar nos nossos dias outros João Batista, que preguem a palavra, que estejam preocupados em pregar a palavra de Deus, compromissados com Deus e com a sua palavra. Amém, queridos? Esse aqui que eu aprendo com João, uma mensagem direta, né? E agora olha só o que diz verso 4 e 5 para a gente encerrar. 4 diz, usava João veste de pelo, de camelo, cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. O mel eu já até comi, o gafanhoto eu fiquei devendo, tá, querido? Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Olha para mim rapidinho para a gente terminar. Verso 5 diz assim, então saíam a ter com ele toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. O que eu aprendo aqui? As pessoas iam até João. E queridos, como eu já falei aqui, as pessoas iam onde João estava, no deserto. Você está conseguindo compreender? Queridos, e hoje em dia, meu amado, olha como é que é diferente. Hoje em dia nós vemos templos extremamente confortáveis, bonitos, com todo o aparato, com toda a estrutura. Homens
de Deus ministrando a palavra, e muitas vezes esses templos estão o quê? Vazios. Você está conseguindo entender? Com todo conforto, amados. As pessoas não vão. João pregava no deserto, meu amado, sem microfone, não tinha cadeira para sentar, não tinha uma poltrona, um ar-condicionadozinho confortável, não tinha, né, o retroprojetor, ou, né, não tinha um projetor, ou então, hoje em dia não é mais projetor, né? Hoje em dia são as telas de LED, né, que falam, enfim, queridos, nada disso. Né, para botar os tópicos da mensagem lá de João, não tinha nada disso, meu amado. Era na garganta, na goela. E a Bíblia diz que muita gente ia até o Jordão para ouvir esse camarada pregar essa mensagem de arrependimento. E mais ainda, fechando o versículo para a gente encerrar, né? E eram, olha só, todo mundo ia até ele, né? Toda a Judéia, a circunvizinhança do Jordão. Agora, verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que esse homem chamado João era cheio da unção de Deus, queridos. Porque só debaixo da unção de Deus que um camarada pregando no deserto pode atrair uma multidão, pregando uma mensagem dura, e ainda assim fazendo com que essas pessoas se convertam, se arrependam, se batizem e confessem os seus pecados. Tem que estar debaixo da unção poderosa de Deus. É isso que de repente está faltando para mim e para os pregadores de hoje. Estar debaixo da unção de Deus, estar debaixo da vontade de Deus, estar debaixo do agir, está no centro, digamos assim, da vontade de Deus. Meu amado, aí as coisas acontecem. Aí o negócio funciona. Isso que aconteceu com João. Funcionava. Ele pregava e muitas pessoas vinham até ele, muitas pessoas ouviam a mensagem, muitas pessoas se convertiam, se batizavam e confessavam os seus pecados. Aleluia! João Batista. Eu preciso aprender com esse camarada. Você precisa aprender com esse João. Que Deus possa levantar homens compromissados com Ele, compromissados com a Sua palavra, homens que só preguem a Sua palavra. E nos nossos púlpitos hoje a gente até tem ouvido sim a palavra, tá, querido? Mas uma série de outras coisas misturadas com a palavra. Não tem dificuldade nenhuma em você contar um testemunho, não tem dificuldade nenhuma em você trazer uma ilustração, né? Ou até, não vou dizer uma piada, mas você de repente trazer uma mensagem assim mais descontraída, até porque eu também gosto, eu sou descontraído, mas queridos, não pode faltar a mensagem genuína, a mensagem verdadeira de salvação do Evangelho. Porque é essa mensagem que verdadeiramente, que de fato salva, é essa mensagem que de fato conduz ao arrependimento, é essa mensagem que de fato transforma. Aleluia! E nós não podemos deixar de pregar essa mensagem. Não deixe de falar aquilo que Deus te mandar falar. Ainda que seja uma mensagem dura, ainda que seja uma mensagem muitas vezes difícil de se ouvir, mas se Deus te mandou falar, meu amado, não te cales, fala, porque senão Ele vai cobrar de você depois. Amém, queridos e queridas? Aprendamos com João. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrarmos, eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Pela tua casa, pela tua família. Se você puder dar uma paradinha, se puder reunir os que estiverem aí por perto, chama aí a galera, junta aí, que eu quero abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua presença é que faz isso, Senhor Deus, é que torna esse ambiente leve, gostoso, aprazível. Meu Deus, agora em nome de Jesus eu quero te entregar a família desse teu filho, a família dessa tua filha. Eu te entrego essa casa, Senhor. Te entrego esse lar que está aqui representado. Te entrego o lar da Alexandra Pacheco. Te entrego o lar da irmã Penha Ladeira, o lar do meu amigo Gilberto. Senhor, eu te entrego outros lares que estão aqui que eu não consigo ver, como, Senhor Deus, do meu irmão Luciano, da Michele, a irmã Júlia. Meu Deus, em nome de Jesus, irmã Carlinda, meu Pai, visita, Senhor Deus, visita esses teus filhos, em nome de Jesus. Eu não sei o que eles necessitam do Senhor, mas o Senhor sabe. Eu não sei como estão as coisas no lar, nos lares dos teus servos, mas o Senhor sabe. Muito obrigado pela tua bênção que tem estado sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que a tua bênção esteja sobre o lar de cada um dos teus filhos, Senhor Deus, repreendendo todo espírito contrário ao teu que tem tentado atuar nas nossas famílias. Vai repreendendo toda a violência doméstica, Senhor, toda a violência, seja ela sexual, seja ela física, seja ela psicológica. Meu Deus, vai repreendendo todo vício em álcool, em drogas, em pornografia. Meu Deus, vai repreendendo em nome de Jesus o adultério. Paizinho, nós te pedimos em nome de Jesus que haja paz, que haja amor, que haja comunhão, que haja união,
que haja cumplicidade, Senhor Deus, nos lares dos teus filhos, que os teus filhos tenham prazer de estar em casa, em família, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Eu te agradeço mais uma vez por cada um irmão que está conectado aqui, aqueles que eu vejo aqui, aqueles que eu não vejo, aqueles que assistirão posteriormente essa live, que a tua bênção possa alcançá-los em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas, é muito bom, é bom demais estarmos juntos, né? Mas tem sido bênção. Eu espero, na minha vida hoje foi mais uma bênção, eu espero que na sua vida também tenha sido bênção. Tá bom, queridos e queridas? Faz assim com a sua mão que eu preciso terminar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces, incomparáveis e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba, diga amém. Amém, meus queridos. Olha, beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Deus te abençoe.